Bem-vindos a essa jornada pela vida de Divaldo Pereira Franco, um homem cuja trajetória é um farol de luz para quem busca compreender os mistérios da espiritualidade. Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia, Divaldo dedicou mais de 7 décadas ao espiritismo, psicografando mais de 250 livros, proferindo milhares de palestras em 62 países e fundando a Mansão do Caminho, uma obra social que transformou a vida de milhares de crianças e jovens. Mas entre tantas histórias inspiradoras, há um episódio que desperta curiosidade e reflexão, a chamada Mensagem Proibida. O que seria essa mensagem? Por que ela ganhou esse nome? Vamos explorar essa história com calma, como quem desfolha. Um livro precioso, página por página. Divaldo Franco começou a manifestar sua mediunidade ainda na infância. Ele via e ouvia espíritos, algo que na década de 1930, em uma cidade do interior da Bahia, era visto com desconfiança. Sua família, inicialmente, temia que essas experiências fossem sinais de algo sobrenatural ou até mesmo perigoso. Mas, com o tempo, Divaldo encontrou no Espiritismo, codificado por Allan Kardec, as respostas para suas visões. Aos 17 anos, ele já participava de reuniões mediúnicas e começava a entender que sua missão era ser uma ponte entre o mundo material e o espiritual. A expressão mensagem proibida não se refere a um texto literal que Divaldo tenha recebido e escondido, mas a uma experiência mediúnica tão intensa e singular que, por sua natureza, foi mantida em sigilo por algum tempo, seja por orientação dos espíritos, seja por decisão do próprio Divaldo. Essa mensagem, que envolve uma comunicação psicográfica recebida em um momento crucial de sua vida, carrega ensinamentos que desafiam convenções e convidam à reflexão profunda. Embora os detalhes exatos sejam escassos, sabemos que ela ocorreu em um período em que Divaldo já era um médium experiente, provavelmente entre as décadas de 1960 e 1970, quando ele estava consolidado como orador e líder espírita. Para entender o contexto dessa mensagem, precisamos voltar ao cenário da época. O Brasil vivia sob a ditadura militar, um período de repressão e censura que afetava até mesmo movimentos espirituais. O espiritismo, embora já tivesse raízes sólidas no país, enfrentava desconfianças de setores conservadores da sociedade, que o associavam a práticas místicas ou subversivas. Nesse ambiente, Divaldo precisava ser cauteloso ao compartilhar certas mensagens espirituais, especialmente aquelas que poderiam ser mal interpretadas ou gerar controvérsias. A mensagem proibida teria sido uma dessas comunicações, recebida em uma sessão mediúnica privada, que trouxe revelações tão profundas que Divaldo optou por guardá-las, pelo menos inicialmente, para proteger sua missão e evitar mal-entendidos. O que torna essa mensagem tão especial? Segundo relatos de pessoas próximas a Divaldo, ela abordava temas que desafiavam o entendimento comum da espiritualidade na época. Fala-se que o espírito comunicante, cuja identidade não foi amplamente divulgada, trouxe reflexões sobre a responsabilidade da humanidade diante de sua própria evolução espiritual. A mensagem teria enfatizado que o progresso do planeta depende da transformação individual de cada pessoa, um chamado à ação que, embora alinhado com os princípios espíritas, ia além, abordando questões como justiça social, igualdade e a necessidade de superar divisões religiosas e ideológicas. Em um contexto de polarização política e social, essas ideias poderiam ser vistas como provocadoras, o que talvez explique o termo proibida. Divaldo, conhecido por sua prudência, entendeu que nem todas as mensagens espirituais são para serem compartilhadas imediatamente.
Algumas, como essa, precisam de um tempo de maturação, seja para que o público esteja pronto para recebê-las, seja para que o próprio médium processe seu impacto. Ele sempre ensinou que a mediunidade é um dom que exige responsabilidade, e a decisão de manter essa mensagem em sigilo, pelo menos por um período, reflete essa postura. Em suas palestras, Divaldo frequentemente mencionava que os espíritos superiores orientam os médiuns sobre quando e como compartilhar certas comunicações. E essa mensagem parece ter sido um caso em que a discrição foi necessária. Mas o que podemos aprender com essa história? Mesmo sem conhecermos todos os detalhes, a mensagem proibida nos ensina sobre a importância de ouvir a voz interior e respeitar o tempo das coisas. Divaldo, ao guardar essa mensagem, mostrou que a espiritualidade não é sobre exibicionismo, mas sobre servir com humildade. Ele continuou seu trabalho, psicografando livros ditados por espíritos como Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, e expandindo a Mansão do Caminho, que na década de 1970 já atendia centenas de crianças com educação, alimentação e assistência médica. A Mansão do Caminho, aliás, é um reflexo prático dos ideais que Divaldo recebeu em suas comunicações espirituais, incluindo a mensagem proibida. Fundada em 1952, a instituição cresceu com base no princípio de que a caridade é a expressão mais elevada do amor. Divaldo acreditava que cada criança acolhida era uma oportunidade de semear esperança e transformar o futuro. A mensagem proibida, com seu chamado à transformação social, encontrou eco nas ações concretas da mansão, que hoje é um complexo educacional que já beneficiou mais de 50 mil pessoas. Outro aspecto importante dessa história é o impacto que ela teve na trajetória de Divaldo como orador. Ele era conhecido por sua habilidade de falar com clareza e emoção, tocando corações em palestras que lotavam auditórios no Brasil e no exterior. Após o recebimento da mensagem proibida, suas conferências começaram a abordar, de forma sutil, temas como a responsabilidade coletiva e a necessidade de unir espiritualidade e ação prática. Ele falava sobre a importância de cada indivíduo ser um agente de mudança, uma ideia que ressoa com o que sabemos sobre a mensagem. Em uma palestra em São Paulo, na década de 1970, Divaldo disse: "Não basta crer, é preciso viver a crença. A espiritualidade que não se traduz em ações é como uma lâmpada apagada." Essas palavras parecem carregar o eco da mensagem proibida. Para o público espírita, essa história é um lembrete de que a mediunidade é um canal de aprendizado constante. Divaldo enfrentou críticas ao longo de sua carreira, de pessoas que questionavam a autenticidade de suas comunicações ou o acusavam de sensacionalismo. A mensagem proibida, mantida em sigilo, mostra que ele priorizava a essência da doutrina acima de qualquer desejo de notoriedade. Ele sabia que a verdadeira missão do médium é servir, não impressionar. Essa primeira parte nos levou ao coração da história de Divaldo e da mensagem proibida. Vimos como sua vida foi moldada pela mediunidade, pelo contexto histórico em que ele viveu e pela decisão de guardar uma mensagem que, embora poderosa, precisava de tempo para ser compreendida. Na próxima parte, vamos explorar os impactos a longo prazo dessa mensagem, como ela influenciou o trabalho de Divaldo e o que ela significa para nós hoje. Fiquem comigo, porque essa história ainda tem muito a nos ensinar. Vamos continuar nossa jornada pela história da mensagem proibida de Divaldo Franco, um episódio que marcou sua vida e deixou lições que ecoam até hoje. Na primeira parte, conhecemos a trajetória de Divaldo, o contexto da mensagem e por que ela ganhou esse nome.
Agora, vamos mergulhar nos impactos dessa experiência, refletindo sobre como ela moldou o trabalho de Divaldo e o que ela pode nos ensinar. Se estão gostando, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar mais conteúdos como este. A mensagem proibida, como vimos, foi uma comunicação psicográfica recebida por Divaldo em um momento de grande responsabilidade. Embora os detalhes exatos sejam escassos, sabemos que ela trouxe reflexões sobre a evolução espiritual da humanidade, a necessidade de transformação social e a importância de viver em harmonia. O espírito comunicante, cuja identidade permanece envolta em mistério, parecia ter uma missão clara: orientar Divaldo a aprofundar sua compreensão da espiritualidade como um caminho de serviço. Essa mensagem, guardada por algum tempo, não ficou apenas no papel. Ela se transformou em ações que marcaram a vida de Divaldo e de todos que cruzaram seu caminho. Um dos impactos mais significativos da mensagem proibida foi na forma como Divaldo conduziu a Mansão do Caminho. Na década de 1970, quando a mensagem foi recebida, a instituição já era uma referência em Salvador, mas ainda enfrentava desafios financeiros e logísticos. Inspirado pelas ideias de transformação social contidas na mensagem, Divaldo intensificou os esforços para expandir a obra. Ele criou novos programas educacionais, como oficinas de capacitação profissional, e ampliou o atendimento médico e psicológico para as crianças e suas famílias. A mensagem proibida, com seu chamado à ação, tornou-se um motor para que a Mansão do Caminho se tornasse um modelo de caridade prática, atendendo hoje mais de 3.000 pessoas diariamente. Além disso, a mensagem influenciou o conteúdo das palestras de Divaldo. Ele já era um orador carismático, capaz de lotar auditórios com suas palavras simples e profundas. Após o recebimento da mensagem, ele passou a abordar com mais ênfase a ideia de que a espiritualidade deve ser vivida no cotidiano. Em uma conferência em Recife, em 1980, ele disse: "O mundo não precisa de mais crenças, mas de mais atitudes. Cada gesto de amor é uma semente que floresce no eterno." Essas palavras refletem o espírito da mensagem proibida, que chamava a humanidade a ser protagonista de sua própria evolução. A mensagem também teve um impacto sutil, mas poderoso, nas obras psicografadas por Divaldo. Embora a maioria de seus livros seja atribuída a Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, alguns temas abordados em suas obras parecem ecoar as ideias da mensagem proibida. Por exemplo, em livros como Transição Planetária, 2010, e A Nova Geração, 2007, Divaldo explora a ideia de que o planeta Terra está em um momento de transformação, no qual cada indivíduo tem um papel a desempenhar. Esses temas, centrados na responsabilidade coletiva e na necessidade de superar divisões, ressoam com o que sabemos sobre a mensagem proibida. No contexto do movimento espírita, a história da mensagem proibida reforça a importância da discrição e da responsabilidade na mediunidade. Divaldo sempre ensinou que os médiuns devem ser canais puros, sem buscar glória pessoal. Ao guardar a mensagem por um tempo, ele demonstrou que a espiritualidade é um trabalho de paciência e discernimento. Essa postura inspirou outros médiuns a priorizarem a essência da doutrina, evitando sensacionalismos que poderiam desviar o foco dos ensinamentos espíritas. Para o público espírita, a mensagem proibida é um convite à reflexão. Ela nos lembra que nem todas as verdades espirituais são para serem reveladas de uma só vez. Assim como Divaldo esperou o momento certo para compartilhar os ensinamentos da mensagem, nós também precisamos aprender a ouvir nossa intuição e respeitar o tempo das coisas. Em um mundo onde tudo é instantâneo, essa lição é mais atual do que nunca. Mas o que essa história significa para nós, que vivemos em um tempo tão diferente?
A mensagem proibida, mesmo sem ser conhecida em detalhes, nos ensina que a transformação começa dentro de cada um. Ela nos convida a olhar para nossas ações perguntando: como posso ser um agente de mudança? Como posso viver de forma mais alinhada com o amor e a fraternidade? Divaldo respondeu a essas perguntas com sua vida, dedicando-se à caridade, à educação e à disseminação do Espiritismo. A mensagem proibida também nos lembra que a espiritualidade não é apenas sobre crenças, mas sobre ações. Em um mundo marcado por desigualdades, conflitos e desafios ambientais, o chamado à transformação social contido na mensagem é um lembrete de que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Seja ajudando uma pessoa necessitada, promovendo a paz em nossas relações ou cuidando do planeta, cada gesto conta. O legado de Divaldo Franco, que nos deixou em 13 de maio de 2025, aos 98 anos, é a prova de que uma vida dedicada ao bem pode transformar realidades. A Mansão do Caminho, suas palestras e seus livros continuam a inspirar milhões de pessoas. A mensagem proibida, embora guardada por um tempo, vive nas ações que Divaldo realizou e nas lições que ele compartilhou. Ela nos ensina que a espiritualidade é um chamado à ação, um convite para sermos melhores a cada dia. Chegamos ao final dessa jornada e espero que a história da mensagem proibida tenha tocado seu coração. Ela nos mostra que, mesmo em meio a desafios, podemos encontrar propósito e inspiração. Como prometi no início, aqui vai uma reflexão especial. Que tal aplicar uma lição dessa história hoje? Talvez seja um gesto de gentileza, uma conversa sincera ou um momento de introspecção. E se essa história mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar mais conteúdos que inspiram e iluminam. Até a próxima, amigos!